Semana passada nós vimos vocabulário referente a food. Hoje vamos ver os conceitos de countable nouns e uncountable nouns. Os countable nouns são substantivos que podem ser contados, como por exemplo, one apple, two apples, one orange, two oranges. Já os uncountable nouns são substantivos que não podem ser contados, como tem no exemplo aqui ao lado, milk, tea, water. Mas como nós podemos diferenciar esses substantivos incontáveis? Pega uma caneta aí e anota essas características. A primeira é líquidos. Líquidos, em geral, não são contáveis. Para a gente calcular a quantidade de líquidos, é necessário uma unidade de medida. O nome do líquido em si não é contável. Por exemplo, water. Para calcular a quantidade de water, a gente utiliza o quê? One cup, one bottle, para saber então a quantidade. One bottle of water. Segundo, fenômenos da natureza, como sunshine, rain. Em inglês, essas palavras não têm plural, então elas são incontáveis. Vão sempre ser escritas no singular. Terceiro, gases, como air, pollution, smoke. 4, partículas em geral, como rice, salt, sugar. Também precisamos de uma unidade de medida para calcular o volume desses. Não é possível contá-los como unidade. O quinto, grupos inteiros, que são constituídos por diversos elementos, como por exemplo, furniture. A palavra furniture, que é mobília, na verdade é constituída de vários outros elementos, como chair, table, sofa. Então a palavra em si, furniture, não é contável, mas os elementos que a compõem, como a chair e a table, são contáveis. One chair, two chairs, one table, two tables, mas o conjunto em si, a mobília, não é contável. O sexto, ideias abstratas, como beauty, que é beleza, happiness, felicidade, o sentimento. Não existe felicidades no plural em inglês, sempre vai ser happiness, que é um substantivo, então, incontável. Então, basicamente, todas as palavras que se encaixam nessas categorias são incontáveis. Podemos acrescentar alguns casos mais curiosos, como, por exemplo, a palavra dinheiro. Em inglês, não contamos o dinheiro, o termo em si, que é money. A gente conta a moeda. Eu não contaria um dinheiro, dois dinheiros. A gente conta a moeda. $1, $2, R$1, R$2. A moeda é contável, mas a palavra money é incontável. É interessante também a palavra music. Em português a gente conta músicas, mas a palavra music em inglês não é contável, porque se refere à ideia, à arte da música. Quando a gente quer se referir a uma faixa específica da música, como por exemplo a música Watermelon Sugar, nesse caso a palavra não é music, eu utilizo o termo song. Song pode ser utilizado no plural, como por exemplo I downloaded 5 songs. Agora veja esses exemplos aqui e tente definir se esses substantivos são contáveis ou incontáveis. Temos aí garbage, tea, book, student, justice, thunder. E aí, qual dessas palavras são contáveis e quais são incontáveis? Dê uma pausa aí no vídeo e veja quais vocês acham que são contáveis e quais que são incontáveis. E aí, deu certo? Vamos lá. A palavra garbage, que é lixo, se refere ao grupo inteiro, que pode ter sacola, pode ter resto de comida. A palavra garbage se refere, então, ao conjunto formado por vários elementos. Essa palavra, então, é incontável. Já a palavra tea, que é o chá, é um líquido. Líquidos são incontáveis. Depois a gente tem book. Books são contáveis. A gente pode ter one book, two books, three books. Então, é contável. Já a palavra student são contáveis também. Poderia dizer que na sala tem 10 students, 10 students. Então, a palavra student é contável. Por último, a gente tem thunder. A palavra trovão é um fenômeno da natureza, então é incontável. E aí, acertou todas? Sabendo a diferença entre substantivos contáveis e incontáveis, alguns termos só são utilizados com palavras contáveis e outros com palavras incontáveis, que é o caso, por exemplo, de many. Quando a gente vai falar de substantivos contáveis, a gente utiliza many, que traz a ideia de muitos. Como, por exemplo, how many apples did you eat? Ou quantas maçãs você comeu? I ate many apples. Eu comi muitas maçãs. Many a gente utiliza com substantivos contáveis. Já para substantivos incontáveis, a gente utiliza a palavra much, que traz a ideia de muito. Como, por exemplo, how much coffee did you drink?
Quanto café você tomou? I drank much coffee. Eu tomei muito café. A gente vai falar how many e daí o objeto ou substantivo que a gente quer perguntar. Mas para perguntar a quantidade de substantivos incontáveis, a gente utiliza o how much. E temos aí outras expressões que são coringas, neutras, que podem ser utilizadas tanto com os substantivos contáveis quanto com os incontáveis, que é o caso de a lot of, repitam aí comigo, a lot of, que se refere aqui a muito, ou traz a ideia de uma grande quantidade, como por exemplo, my sister drank a lot of water, ou ela tomou muita água, uma grande quantidade de água. Temos também a palavra some, que traz a ideia de algum ou um pouco. A palavra some é utilizada em frases afirmativas ou perguntas no caso de oferta. Se você estiver oferecendo alguma coisa, você pode utilizar some. Como, por exemplo, do you need some sugar? Então, some a gente utiliza para frases afirmativas ou quando está oferecendo alguma coisa. E temos, por último, aí a palavra any. Any traz a ideia de nenhum ou algum. É utilizado em frases negativas ou perguntas em geral. Como, por exemplo, I don't have any books. Eu não tenho nenhum livro. Lembrando que todos esses termos podem ser utilizados tanto com substantivos contáveis quanto incontáveis. Entendido? Boas atividades para vocês!